Começa agora o programa Café com Linguagens. Apresentação, Cleusa Secato. Bom dia! E o nosso Café com Linguagens de hoje está só começando. Eu tô chegando aqui para te convidar para ficar comigo nesta manhã das 9 às 10. Se você tá me escutando em outra plataforma que não é no sábado de manhã aqui na mulheresemevidenciafm.com ou no nosso aplicativo, fica comigo também, me acompanha nessa hora de reflexão. Stand by me. Por quê? Não importa. Não importa mesmo. Stand by you. Que mais? Não importa mesmo quanto dinheiro você tenha, quantos amigos. Por que a gente precisa de alguém em quem se mirar, principalmente quando a noite escura parece surgir, quando a terra parece ficar inóspita e a única luz que a gente enxerga é uma luazinha pequenininha, de repente, lá no fundo, lá ao longe. Bom, estou usando essa linda canção, essa interpretação como metáfora para dizer o quanto a educação é capaz de ser essa lua, bem distante às vezes, mas que pode se tornar uma linda noite de lua cheia nas nossas vidas, quando a gente sabe usá-la constantemente, entendê-la, compreender seu poder de transformação. Stand by me. Então, além de você ficar comigo nessa hora de café com linguagens aqui, conversando sempre ao som de música boa, boas reflexões, acordes maravilhosos e feitos com carinho e dedicação, escolhidos aí para tocar para você nesta manhã, eu também te convido para escutar de novo, compartilhar com alguém, que o nosso programa sempre fica nas outras plataformas, no YouTube, tá chegando aí o nosso Spotify também. Você me acompanha aqui, mulheresemevidenciafm.com ou no nosso aplicativo, todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Fica comigo e fica em companhia da educação, do Pacto Global de Educação, ou Pacto Educativo Global. Estou usando essa metáfora dessa música bonita para dizer justamente que é muito importante que a gente faça um pacto individual e coletivo com a educação e que a gente fique uns com os outros, uns pelos outros, sempre pensando no crescimento, no amadurecimento, nas melhorias que a gente pode com, pela e por intermédio da educação. Sabe que há muitos conflitos, há muitas situações inusitadas que poderiam ser evitadas caso as pessoas envolvidas fossem atingidas no sentido mais amplo e mais extenso da educação. E eu estou falando tudo isso com vocês aqui, pessoal, para começar a nossa conversa de hoje, justamente porque no último dia 15 foi lançado o Pacto Educativo Global. E eu queria conversar sobre algumas ideias importantíssimas. A representatividade, o grau de abrangência, por que é importante a gente ter um pacto educativo global nesse momento. Então, fica tranquilo, fica tranquila, porque se você já ouviu falar sobre o pacto, esse programa é para você. Se você nunca ouviu falar, esse programa também é para você. Porque quando a noite do desconhecimento cobre a terra, o que é mesmo? Olha lá. E isso, não tenha medo. Sempre procure alguém em quem se inspirar. Sempre procure alguém de quem seguir os passos como inspiração. Talvez essa seja a estratégia, essa seja a beleza de a gente pensar na educação
como metáfora para as nossas atitudes, para as nossas habilidades, para a fundamentação da nossa vida e para o autoconhecimento, para a gente viver mais o presente, menos ansioso pelo futuro e apostar as nossas fichas naquilo que a gente pode fazer de melhor, porque a educação nos oferece. Bom, Pacto Educativo Global, então, fica comigo nessa manhã, a gente vai conversar sobre isso, lançado no último dia 15. E aí você diz, o que a gente pode discutir, conversar, ter ideias a respeito disso? E por que é um desafio global falar de educação no século XXI, né? A gente tem uma proposição aí, primeiro de tudo, vamos entender. Quando existe um pacto como esse, olha lá, fica comigo, conversa comigo. Você me encontra também lá no @CleusaSecato, no Instagram. Pode mandar seu recadinho, pedir seu tema. A gente está sempre aí para atender, para conversar, para tomar esse cafezinho de sábado de manhã. E eu quero já refletir com você sobre quando é lançado um documento global de abrangência como esse, a gente tem slogan, tem missão, tem uma marca registrada, né? Tem uma logomarca do documento. E eu quero começar conversando com vocês sobre a logomarca do Pacto Educativo Global, né? Então a gente tem aí uma representação que é de um planeta abraçando um ser humano, com cores muito representativas e significativas, né? A gente tem o planeta mais em verde, o ser humano representado em azulzinho aí, e um dourado, aí bem mais discreto, mas um dourado que traça essas linhas que se interseccionam entre o planeta e o ser humano aí representado, né? A ideia é que a cor verde lembre a natureza, o crescimento, a renovação e também a esperança, a possibilidade de semear sonhos proféticos. A cor azul é para lembrar da dimensão espiritual, da dimensão do autoconhecimento, subjetiva, individual, mas que pode contribuir para alcançar a paz e alcançar a coletividade. E o dourado para representar a luz e o sagrado. Bem, com essas informações e essas ideias e essas possibilidades de interpretação da logo do Pacto Global, a minha possibilidade aí de pedido a vocês é que fiquem comigo nessa manhã. Aê! E vamos conversar já depois do nosso intervalo musical. Isso aí! Depois do nosso intervalo musical, a gente segue com informações, reflexões, metáforas e o nosso bom cafezinho para o Pacto Global de Educação ou Pacto Educativo Global. Fica comigo nessa manhã! Café com Linguagens. Apresentação: Cleusa Secato. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble
just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Stand by me. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me, stand by me, stand by me. So darling, darling, stand. Oh, oh, oh. Long as I know I got you right here by my side. Come on, just stand right here. Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. E eu tô de volta depois do nosso intervalo musical para mais um pouco das reflexões que a gente possa fazer a partir de educar pelo exemplo do lançamento da reconstrução de um pacto educativo global, convidando você para ficar comigo durante esse período da reflexão e mais ainda para guardar as ideias, os pontos de partida que a gente tem aqui como propósito de reflexão contínua e de efeitos que a gente pode observar e que pode construir a respeito da educação, viu? Olha só, desse documento que era para ter sido lançado em maio de 2020, mas em decorrência da Covid e de outras circunstâncias, né, que se tornaram mais evidentes e mais, vamos dizer assim, necessárias, né, principalmente aí como ações globais, a gente teve o adiamento do lançamento agora para outubro, que aconteceu no último dia 15, coincidentemente, né, para nós aqui no Brasil, Dia do Professor. Bom, outubro eu quero lembrar você, claro, é um mês que a gente tem Dia da Criança, Dia do Professor e mais ainda, gente, outubro já está quase aí dando tchau, quase acabando. E a minha lembrança, o meu pedido aqui desde o nosso primeiro programa de outubro é: você, mulher, está se cuidando, está dando atenção, está dando ouvidos ao fato de a gente ter o mês símbolo dos cuidados com a saúde feminina? Vocês, homens, estão ajudando as mulheres em torno de vocês a se cuidarem? Bom, claro que é um mês simbólico para isso, porque todos os meses são meses de saúde feminina, de saúde masculina. Mas a gente tem como marca registrado o Outubro Rosa para chegar ao maior número de pessoas pela insistência mesmo, ao maior número de mulheres pela insistência, pela efetividade, dizer assim, olha, cuide-se, faça seus exames, faça
tudo que seja necessário para manter sua saúde física e mental, viu? E em novembro a gente tem essa campanha voltada ao universo masculino aí. E a gente vai insistir, trazer informação também e dizer, olha só, vocês homens cuidem-se também, cuidem-se muito bem, né? Cuidemo-nos todos. Isso faz parte também de educação continuada, de relação boa com educação, com propósito, com formação cultural, intelectual, de valores, de uma sociedade que pensa bem no desenvolvimento do autoconhecimento individual e da efetiva, do efetivo conjunto de benefícios coletivos que isso pode trazer, né? Então tem a ver com educação. Bom, olha só. Queria comentar com vocês agora, gente, desse documento todo lançado aí no Vaticano, no dia 15 de outubro. Queria comentar com vocês os propósitos, né? Nós temos 7 propósitos importantíssimos aí, tá? Olha só, o que eu quero dizer a você? Fica comigo, conversa comigo, compartilha comigo esse momento de reflexão. Olha lá, olha lá, olha lá, o que a gente tem aí? Primeiro ponto. Colocar no centro de cada processo educativo, formal e informal, a pessoa, o seu valor, a sua dignidade, para fazer emergir, ou seja, vir à tona, a sua especificidade, a sua beleza, a sua singularidade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de estar em relação com os outros e com a realidade que a rodeia, rejeitando os estilos de vida que favorecem a difusão da cultura do descarte. Olha só, puxa vida, eu falo tanto desse cara por aqui e também nas outras contingências de conversas, de aulas, de diálogos da vida. Desse cara quem? Do Zygmunt Bauman, que fundamentou para nós a teoria da modernidade líquida, que trabalha muito com as reflexões sobre como nós nos tornamos descartáveis, assumimos essa condição e tornamos descartáveis também as coisas, os serviços que temos à disposição no mundo. E é preciso tomar um cuidado muito especial, porque a modernidade líquida, ou esse modus vivendi que a gente tem desde a metade do século XX para cá, enunciado pelo Zygmunt Bauman, nos dá opções, nos dá liberdade, mas nos traz uma responsabilidade muito forte também, para a gente não viver em função de elementos ou situações ou pessoas que nós vamos considerar descartáveis. E aí tem que tomar um cuidado, porque assim, o fato de relacionamentos não funcionarem, não darem certo, não tem a ver necessariamente com uma pessoa descartar a outra, mas tem a ver com afinidades, propósitos e outras questões. Então é preciso também enxergar que a modernidade líquida não oferece para nós apenas e tão somente esse medo, essa condição com o descarte, com o deixar para lá o outro, né? Mas também tem esse ponto. Então é importante para educar as pessoas para que a gente não tenha uma cultura do descarte, uma cultura de que ninguém vale nada ou que nada vale, né? Que as pessoas e as coisas tenham seu valor nas nossas vidas. E ninguém está dizendo que todo mundo tem que praticar apego com as coisas ou com as pessoas. Tem que equilibrar e saber o quanto cada coisa ou cada pessoa é importante na sua vida, faz diferença e pelo tempo que ela deve ficar na sua vida também, viu? Então, equilibrar isso é importantíssimo. Segundo ponto. Stand by me. Fica comigo aqui, olha lá. Ouvir a voz das crianças, adolescentes e jovens, a quem transmitimos valores e conhecimentos, para construir juntos um futuro de justiça e paz, uma vida digna para toda pessoa. Quer dizer, olha só, ouvir a voz das crianças é um movimento que nós adultos precisamos fazer com mais frequência. Sabe aquele movimento também, não só de trazer a criança até nós, mas de fazer com que a gente possa caminhar
ou ficar na altura das crianças quando a gente se abaixa para ouvi-las, isso é um movimento que tem uma condição inconsciente de caminhar até o outro. Faz uma diferença incrível. E quando se trata de ouvir voz das crianças, adolescentes e jovens, se trata de ver, conhecer, dar atenção aos seus medos, suas perspectivas, sua criatividade, sua ousadia e como nós podemos aprender intergeracionalmente uns com os outros, sem que isso signifique desrespeito à hierarquia da sabedoria, viu? Muito menos desrespeito a quem já viveu mais entre nós. Terceiro ponto. Stand by me, fica comigo para refletir sobre o terceiro ponto. Favorecer a plena participação das meninas e jovens na instrução. E por que especialmente aí? Olha lá, por que especialmente aí no feminino, as meninas e jovens? Porque toda e qualquer pesquisa que trabalha com números sobre evasão escolar no mundo, pessoal, dá conta pra gente de que as primeiras a serem tiradas da escola para ajudar em casa, ou para ajudar a família, ou para fazer qualquer coisa que seja necessário para os adultos, são as meninas. Ou as primeiras a serem proibidas de estudar são as meninas. A gente tem um evento, uma situação simbólica que aconteceu aí com a Malala, né? Com a Malala, e que ganhou depois o Prêmio Nobel da Paz, foi a mais jovem pessoa no mundo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e justamente porque ela teve coragem, amparo familiar também para lutar contra isso, né? Então, por isso, favorecer a plena participação das meninas e jovens, mais no feminino, porque são as meninas as primeiras a serem tolhidas do direito à educação, viu? Quarto ponto. Ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador. Quando a gente fala em educação familiar, é isso. É com que adultos que nós temos por perto, nós estamos aprendendo a lidar com a vida, né? Como nós estamos aprendendo a sorrir para a vida, a chorar, a recolher os caquinhos quando é necessário? Com que tipo de adulto a gente está aprendendo isso na primeira infância, né? Então, assim, a família, os primeiros adultos com que a gente tem contato na primeira infância, deixam marcas elementares, fundamentais em nós todos, para o resto da vida. Por isso que é tão importante também a gente praticar a redenção quando adulto, acolher a criança que nós fomos e perdoar a infância que tivemos muitas vezes. Por isso que é muito importante, olha, uma coincidência ou uma relação muito legal, pessoal, a gente ter o Dia das Crianças, Dia do Professor e lançamento do Pacto Educativo Global. Tá tudo interrelacionado. A infância que nós fomos e temos dentro de nós reverbera por todo sempre, reverbera na nossa vida inteira. Então é preciso fazer as pazes com a infância. E qual é o quinto ponto aqui do Pacto Educativo Global? Quinto ponto. Educar e educarmos-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados. Ou seja, esse movimento empático de que a gente tem falado tanto e que tem sido uma das habilidades tão frequentemente vilipendiadas, deixadas de lado ao longo do século XXI, pessoal, mas que por isso mesmo tem sido tão falada, né? Para dizer assim, olha, esse movimento de acolher o outro com todas as suas características, respeitando os seus defeitos, puxa vida, é um movimento difícil. E aqui está dizendo, olha, ainda, para os mais vulneráveis e marginalizados. Então, parece que o século XXI está nos convidando a não dizer mais o que é que eu tenho com isso, mas dizer sim, como é que eu faço para mudar isso, hein? Como é que eu posso agir de maneira a utilizar a educação ao meu favor e a favor dos outros à minha volta? Sexto ponto dos 7 possíveis aí elencados pelo Pacto Educativo Global: empenhar-nos no estudo para encontrar outras formas de compreender a economia, a política,
o crescimento e o progresso, para que estejam verdadeiramente ao serviço do homem e da família humana inteira, na perspectiva de uma ecologia integral. Olha, eu diria que esse 6º ponto, de fato, faz com que a gente relembre aquela frase ou aquele pensamento que nos traz a ideia de dizer: o mundo, na segunda metade do século XX para cá, virou uma grande aldeia global. Por quê? Porque os problemas específicos locais ganham o mundo e estão fazendo eco, né? Ou estão em consonância com outros problemas tão ou mais profundos, da mesma forma, da mesma matéria, do mesmo tema, né? No mundo todo. Então veja só, economia, política, crescimento e progresso, para que estejam de fato servindo a todas as pessoas na perspectiva de uma ecologia integral, ou seja, de uma sustentabilidade integral, hein? Puxa vida! Então, se empenhar no estudo, individual e coletivamente, é um ponto fundamental trazido pelo Pacto Educativo Global, que quer dizer, que tal se a gente soubesse relacionar com isso e enxergar no estudo, no conhecimento, na ciência, na educação, o grande amparo para a nossa vida, hein? 7º e último ponto, olha lá comigo. Guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e apostando na utilização exclusiva de energias renováveis e respeitadoras do ambiente humano e natural, segundo os princípios de subsidiariedade e solidariedade e da economia circulante. Vamos lá? Segundo os princípios de oferecer estofo, então, né? De oferecer base e ser solidário para que a economia circule. Então, aqui também a gente tem um ponto de reflexão relacionado aí à cultura do descarte, ou a tentar se desvencilhar da cultura do descarte. E isso é um processo educativo e de autoconhecimento revigorante para a nossa vida. Bom, enfim, o que é que o Pacto Educativo, com esses 7 itens, com essas 7 grandes ações, quer fazer para a nossa vida no século XXI? É mostrar que a gente deve se empenhar corajosamente a dar vida nos nossos países a um projeto educativo, investindo nossas melhores energias e também iniciando processos criativos, transformadores, em colaboração da sociedade em geral. Nesse processo, bom, a gente se inspira, obviamente, nas bases sólidas, na fonte de vida, para encontrar caminhos e percorrer uma situação atual de emergência que a gente tem, percebendo como a educação faz diferença. Talvez o lançamento ou o adiamento do pacto de maio agora para outubro tenha sido providencial, pessoal, porque tenha permitido essas reflexões pelo sim, pelo não, pelo amor ou pela dor, da falta, da ausência e da importância que a educação tem nas nossas vidas. Você fica comigo mais um pouquinho? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo musical, fica comigo. Stand by me. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Até já já. Café com Linguagens. Apresentação: Cleusa Secato. Praying and this hunger, I'm feeling something rotten.
here and sit next to me. We can see where things go naturally. Just say the word and I'll part the sea. Just come over here and sit next to me. Ooh, ooh, ooh. We get it almost every night, and when that moon gets so big and bright, it's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. It's supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight, but they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody. Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. E o nosso Café com Linguagens de hoje está de volta para a gente refletir um pouquinho mais sobre as ideias promovidas a partir da leitura, de trazer a público o Pacto Educativo Global. E isso vem numa linha aí muito coerente de discurso e de ações do Papa Francisco nos quase 8 anos de pontificado, desde março de 2013, né? O seu envolvimento com discursos e ações no que tange aos sistemas educacionais no mundo todo, no que tange a mudança de visão da sociedade global, com ações locais para mudar as situações da educação, sempre tem percorrido aí uma linha de raciocínio muito coerente. E é por isso que eu convidei você. Fica comigo, toma seu cafezinho, conversa um pouco mais comigo. Vamos discorrer sobre essas ideias promovidas, nutridas pelo Pacto, porque
Olha lá. Se a gente está fazendo um pacto de ficar uns com os outros, uns pelos outros, é para melhorar nossas vidas individual e coletivamente. E eu citava anteriormente o Zygmunt Bauman, um pensador contemporâneo que marcou presença, trazendo à tona as ideias sobre modernidade líquida, ou sobre esse comportamento que mudou na sociedade ocidental dos anos 50, 60 do século 20 para cá. E como essa liquidez deu mais liberdade aos seres humanos, mas também trouxe com ela uma cultura do descarte, tanto das relações humanas quanto dos objetos e dos serviços, o que é um problema quando se trata de transformar esse potencial consumismo em um ambiente ou em um descuido nefasto e super nocivo com o mundo que a gente vive. E olha só, ele, a partir dessa teoria mais geral, passou a trabalhar também com interpretações ou com exemplos específicos de como essa teoria se relaciona em âmbitos da vida, né? E na publicação que eu vou fazer referência aqui, que se chama Sobre Educação e Juventude, ele traz para nós justamente uma reflexão sobre como a educação pode ser vista como esse ponto de referência, ponto de partida e, eu diria assim, indiscutivelmente, o único jeito de mudar os comportamentos das pessoas. E aí diz o seguinte, nessa obra chamada Sobre Educação e Juventude do Bauman, olha só, qual o papel da educação no mundo em que não há mais visão clara de futuro? Que função devem desempenhar os educadores quando os jovens se defrontam com profundas incertezas quanto à sua sorte e às expectativas de uma vida estável? Diante das desconcertantes características da vida líquido-moderna, muitos jovens tendem a se isolar no mundo online de relacionamentos virtuais, na depressão, no abuso do álcool ou de drogas. Outros se lançam a formas violentas de comportamento, como as gangues de rua e os grupos de protesto difuso, recursos usados pelos excluídos dos templos de consumo, mas ávidos por participar do mercado. Indiferentes às angústias da juventude, governos e tomadores de decisão limitam o financiamento da educação, deixando claro que o problema dos jovens não é mais prepará-los como futura elite política e cultural da nação, mas apenas adestrá-los para o consumo. Neste livro contundente, o sociólogo Zygmunt Bauman reflete sobre o destino dos jovens e o papel da educação e do educador diante do panorama atual, indicando alguns caminhos. Segundo ele, cabe ao educador favorecer a arte de discernir as informações que são recebidas e fornecer aos seus estudantes as condições de navegar em um mundo cada vez mais multifacetado. Bem, o que nós temos aqui? Uma espécie de grande resumo ou grande sumário aí da abordagem para o jovem contemporâneo, os adultos que podem ser exemplos para esse jovem e como a gente pode tirar melhor proveito daquilo que tem à disposição sem transformar as nossas futuras gerações em apenas sociedade que participa do consumo, sociedade que se coloca como uma grande fomentadora do mercado de consumo. Então, quando a gente pensa nesse problema dos jovens ou nessa relação das expectativas, do futuro, da vida estável, a gente não pode pensar que isso é de agora, né? Ou que é apenas exclusivo dessa geração, que a gente não teve em outros momentos essa mesma dúvida ou esses mesmos medos e ansiedades quanto ao futuro. Então, me parece que isso é reinterpretado e trazido à tona de diferentes maneiras, de acordo com o contexto, nas diversas sociedades e em todos os tempos. Mas, no momento que nós vivemos, com essa interpretação teórica da modernidade líquida e das possibilidades que a gente tem de, como adultos, no Estado
ou na sociedade civil, nas instituições fundamentadas, fazer mais pelos jovens e pelas suas perspectivas, é um olhar que a gente precisa lançar nesse momento e no pacto ou amparados pelo Pacto Educativo Global, pensando na educação e na formação dos nossos jovens, pensando na formação para a cidadania e num comportamento que cuida dos problemas locais, mas com elementos globais a favor de si. Sabe que tem um trecho aqui nesse mesmo livro sobre educação e juventude, do Bauman, que ele diz assim, lá na página 74, a desigualdade de oportunidades educacionais é uma questão que só pode ser confrontada em ampla escala por políticas de Estado. Até agora, porém, como já vimos, as políticas de Estado parecem estar se afastando e não se aproximando de um enfrentamento sério da questão. Então, à medida que nós temos essa atribuição de papéis aí para diferentes âmbitos, diferentes segmentos sociais ou estatais, mas que nós não temos, de fato, um conjunto de adultos que assume suas responsabilidades diante da educação, a gente tende justamente a ficar mais com as dúvidas, com as incertezas, do que com as proposições. Não que as dúvidas sejam um estado ruim de coisas, é da dúvida que surge a ciência, que surge a resolução, que surge a ousadia e a criatividade, mas se a dúvida nos coloca diante de um precipício sem enxergar luz, a gente vai ter aí, olha, aquela coisa que a lua cheia ou a noite de lua cheia que a educação pode ser pra gente, fica mais distante, viu? Mas a gente fica uns com os outros, uns pelos outros, e vamos aprendendo juntos a como lidar com essas incertezas. Mais um pouquinho desse livro do Bauman diz assim: durante muito tempo se atribuiu à educação o papel de principal promotor de ascensão social. Atualmente, na era da modernidade líquida, já não são as universidades que formam os profissionais bem-sucedidos. Os valores do mundo de consumo exigem que as pessoas esqueçam hoje o que aprenderam ontem e aprendam hoje o que devem esquecer amanhã. Sendo assim, qual a tarefa da educação nesse universo que dispensa a aprendizagem e desdenha a acumulação de conhecimentos? Eu quero terminar esse nosso bloco deixando essa pergunta. Qual será a nossa tarefa na educação, ou a tarefa do adulto como exemplo, nesse universo que parece dispensar a aprendizagem e desdenhar a acumulação de conhecimentos, ou o respeito pelo conhecimento acumulado, hein? Qual é o nosso papel? E qual é o nosso papel na condição de adultos que estão em constante aprendizado também? A gente não pode esquecer disso. Se a gente é adulto, a gente tem mais experiência, talvez mais sabedoria, mas a sabedoria é quando a gente transforma o conhecimento em habilidades para entendimento da vida. Não é só ter conhecimento enciclopédico acumulado, é o conhecimento transformado em interpretação de realidade. Então, para que nós sejamos adultos mais sábios, nós precisamos também ter a humildade de reconhecer o quanto precisamos aprender. Fica comigo? Aí! Fica comigo, já já eu volto para mais um bloco do Café com Linguagens. Até já já! Café com Linguagens. Apresentação: Cleusa Secato. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up
find out what I'm made of, the nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Café com Linguagens está de volta com Cleusa Secato. É o nosso último bloco do Café com Linguagens de hoje, chegando para conversar com você, agradecer porque você ficou comigo ao longo desse programa e eu fiquei com você ao longo dessa nossa conversa em que a gente refletiu como ponto de partida aqui, ó, Stand By Me, como ponto de partida sobre o Pacto Educativo Global, né? Um pacto que a gente precisa fazer conosco e com as futuras gerações para entender e trazer à tona uma melhor interpretação da nossa sociedade, das nossas condições de educação e o que a gente pode fazer para que isso seja de fato efetivado, funcione global e localmente, né? Como que as ações pequenas interferem num aspecto mais produtivo, mais relacionável e mais amplo para que a globalização, no sentido benéfico das transformações, seja efetiva, hein? Para que a educação seja mesmo essa noite de lua cheia, essa luz que brilha no meio da escuridão da ignorância. É uma metáfora e uma figuração muito bonita, né? Quando a gente pensa assim, ó, tem que ter em quem se inspirar, tem que ter e tem que ser gente boa para outros se inspirarem, né? E olha lá,
e que as pessoas fiquem umas com as outras para interferirem beneficamente umas na vida das outras, seja na educação formal, seja na educação familiar, que deixa profundas e importantes marcas na nossa vida. E olha, para fechar esse ponto de partida, essa nossa ideia sobre o Pacto Educativo Global, sobre o Pacto Global de Educação, eu quero conversar com vocês ainda sobre uma publicação de um psicanalista que é professor titular da USP, que se chama Christian Dunker. O livro é Paixão da Ignorância. E as reflexões são tantas que a gente poderia fazer uma discussão, olha, que se estende aí pelo menos por um ano, sobre educação, faixa etária, conflitos intergeracionais. E ele trabalha com esses episódios ou com essa singularização da experiência por capítulos diferentes, em que ele traz justamente um ponto que o Pacto Educativo Global deixa bem evidente. A ideia que a gente já falou aqui no processo de empatia, né? Da escuta radical. De como que a gente faz uma escuta radical do outro sem julgá-lo. E aqui tem um capítulo em que ele coloca o tempo da escuta em jogo, né? O capítulo 6, página 117. E ele diz assim: há uma relação muito íntima entre falar com o outro e certo tipo de experiência com o tempo. Quando estamos em um bate-papo, dizemos que estamos jogando conversa fora, justamente porque nossa experiência do tempo muda. Não queremos chegar ao final das coisas, nem concluir teses, apenas estar junto com o outro, descobrindo e criando coisas juntos. Tá aí a beleza da educação. Deixa a luz do sol entrar, deixa essa lua cheia no meio da noite escura, que pode ser educação, entrar na sua vida, transformar e fazer com que você crie essas expectativas e perspectivas como exemplo para outros. Se a educação não transforma sozinha o mundo, ela transforma pessoas que são capazes de mudar o mundo em que vivem, né? É uma reflexão e um pensamento que pode parecer muito otimista? Não, mas sim uma reflexão e um pensamento que, com base em ações e uma fé com obras, pode, de fato, transformar o mundo à nossa volta, viu? Que você tenha uma semana cheia de aprendizados. Conversa comigo, fica bem com as pessoas à sua volta. Eu te encontro de novo no nosso Café com Linguagens de sábado que vem, feito com todo carinho, pesquisa e atenção. Para você, por você, com você. Para nós todos, para que a gente possa dizer que não importa nada, mas que todos nós podemos ficar uns com os outros como exemplo de responsabilidade, segurança, alegria. Tchau, tchau. Bom café durante a semana aí, pessoal. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, yeah, but they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and Little Sammy Chung.
it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they did it with expert timing. Oh yeah. Keep on, keep on, keep on, keep on. Sure, everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Make sure you have expert timing. Kung fu fighting. Hands and feet, fast as lightning. Keep on, keep on, keep on. Você ouviu Café com Linguagens, com Cleusa Secato.